outra permanece. Há pessoas que escolhem basear a sua vida no Senhor e munirem-se daquilo que Deus acrescenta às nossas vidas. Por isso nós vamos ler o texto de Efésios 6, de 10 a 20. Pode já passar o vai, né? Só chamando a leitura de Efésios 6, de 10 a 20, que nos fala dos grandes conflitos da vida e dos mecanismos, das armas, das ferramentas que nós temos para lidar com eles. Efésios 6, de 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada não abrir da minha boca a palavra, para que intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém. Uma coisa muito curiosa, né? A gente costuma estudar na história antiga que a civilização vai no encalço dos exércitos. Por exemplo, a famosa helenização do mundo na antiguidade é resultado das conquistas de um homem, Alexandre o Grande. À frente dos seus exércitos, ele foi conquistando, assim, todo mundo conhecido da época. Espalhou com isso a cultura grega, a língua, os costumes, os filósofos, de forma que já na época de Jesus, a língua falada em toda a bacia do Mediterrâneo era principalmente o grego. Na sequência dos gregos vieram os romanos, que são os dominadores do mundo na época de Jesus. O mundo que Paulo e Jesus conheceram, viveram, era um mundo marcado pelo domínio romano. Os romanos expulsaram os gregos, né? E aí eles, por exemplo, nós temos o nosso direito até hoje baseado no direito romano, né? A nossa língua deriva do idioma que os romanos falavam, que é o latim, né? Eles espalharam a sua influência no mundo também através dos seus exércitos. Olha ali um soldadinho romano, né? Vou ter uma imagem ilustrativa, né? Esse é o famoso legionário, né? Ele é um cidadão romano que se alistou ao exército e, ao contrário de nós, tem um bom plano de aposentadoria, né? Ao final, aí, o seu tempo de serviço, podia ser de 20, 30 anos, se ele sobrevivesse, ele recebia terras, né? Um prêmio. E vale lembrar, esse é um dado importante, na antiguidade, o patrimônio mais importante não é o dinheiro, é a terra. Então, assim, existem 3 tipos de posses desejáveis na antiguidade: terra boa, terra média e terra ruim. Os 3 são desejáveis, é terra, né? Pode ser aquela terrinha mais, mas quem tem um pouco de terra está melhor do que quem não tem nenhum. E por isso essa imagem, né, deste soldado romano certamente frequentava o imaginário de todas as pessoas que viviam sob esse domínio, né? O tempo todo os exércitos estão indo e vindo, né? É apenas lá pelo século II
no início do século II, que dá uma baixada nesse ímpeto do conquistador dos romanos. E, portanto, o século I, que é quando o Evangelho está se espalhando, os seus primórdios, é um tempo de intensa atividade nos exércitos romanos. Só para lembrar, né, a Palestina, onde Jesus nasceu, foi dominada pelos romanos no ano 66 a.C., tá? Por um dos amigos do Júlio César, né, o tal do Pompeu. Né? Próximo slide, por favor. Acho que o soldado dormiu ali. Acontece. Deu pau no computador, acho que o computador ficou com medo do exército romano, né? Então, meus queridos, a gente por aí já entende por que na Bíblia nós temos uma sucessão de imagens bélicas, porque é do mundo da época de Jesus. Na época, né, de Jesus, os exércitos marchavam a comando do imperador e eles usavam essa divisa, né, aquela águia romana, com as letras SPQR, que quer dizer assim, o Senado e o povo de Roma. O exército não marcha por vontade própria. Ele marcha por delegação do Estado, que representa o povo e sob a autoridade do imperador, que é o topo da pirâmide. Vamos lá. Dá uma olhada lá, vamos ver Apocalipse 9. Tá? Vou mostrar como essas imagens estão presentes na Bíblia e a gente não percebe. Apocalipse 9, do 7 ao 11. Um texto bem conhecido. Vemos a figura geral. Apocalipse 9, do 7 ao 11. Os gafanhotos do mal, né, que saem lá do abismo. Olha lá. Quem será esse gafanhoto? Vamos ler, né? O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. O seu rosto era como um rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher. Os seus dentes eram como os dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinham o poder de causar dano aos seres humanos por 5 meses. Tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Próximo. Olha o gafanhoto ali. Apareceu de novo o gafanhoto. Dá uma olhada ali. Cabelo de mulher é a Cristo. Dente de leão, a imagem talvez não mostra, mas é a proteção aqui que eles usavam na bochecha. Olha a lança na mão, é o ferrão do escorpião. A couraça é evidente. Rosto de homem, está ali. O rosto aparece, né? Noel. As asas. Quando os soldados romanos marchavam, eles iam batendo a espada no escudo que é de madeira. Então faz aquela barulhada, né? Parece um estrondo de cavalos correndo para a batalha. Tá? Então isso é um gafanhoto de Apocalipse. Um gafanhoto bem diferente do que a gente costuma imaginar. Às vezes a gente tinha umas representações meio estrambólicas, mas olhando aqui, está aí. E o que o texto de Apocalipse está dizendo, né, esse que nós lemos, é que eles não marcham sobre aquela bandeira da águia SPQR, né? Eles marcham sob Apolion, que é o destruidor. Em outras palavras, há uma estrutura visível do exército. Você sabe que é o centurião, você sabe que é o comandante daquele devido exército, daquela legião, e você sabe que em Roma está o imperador, que é o pai do negócio. Mas o que o Apocalipse está dizendo assim, toda essa estrutura se baseia no poder destruidor que opera através disso. Tá? Eles são instrumentos de destruição. De fato, né? Onde passa o exército, em geral, não costuma sobrar muita coisa. E na época de Jesus, só para vocês terem uma noção, no ano 4 a.C., portanto um pouquinho antes, apesar de que Jesus talvez não tenha nascido no ano 1, né? A data exata do nascimento de Jesus era incerta, do ponto de vista
história. É possível que ele tenha nascido no ano número 6, enfim, há toda uma dificuldade. E o texto dele não diz datas, né? O fato é que, na época do nascimento de Jesus, ali na vizinhança, os judeus se revoltaram e se insurgiram contra os romanos, e os romanos mandaram esses gafanhotos, né, da Síria, que fica ao norte, descer e colocar ordem na casa. Isso significa que mata todo mundo e incendeia, né? A cidade que ficava a 20 quilômetros de onde Jesus se criou, que é Nazaré, Séfilis, que não é mencionado intencionalmente nos evangelhos, foi queimada até o chão. Então, assim, essa imagem de violência, né, ela é uma imagem que está no íntimo das pessoas no século I. Próximo. Talvez por isso a gente possa dizer que mesmo hoje a nossa luta continua real e ela é constante. Paulo não tem dúvidas quando ele diz que nós estamos desafiando forças espirituais que estão muito bem concretizadas na nossa vida cotidiana. Elas têm, por assim dizer, uma face de carne e sangue, né? É o soldado, é o imperador, é a morte, né? Como diz lá no verso 12, a nossa fala que há uma dimensão, mas elas vão além disso. E é isso que Paulo quer nos chamar a atenção. Há carne e sangue, mas a nossa luta não é contra eles. Porque, na verdade, estas realidades cotidianas manifestam um domínio do mal sobre este mundo. Se fala, este mundo de Deus está em trevas, né? É um mundo que é uma força operando que se contrapõe ao reino de Deus próximo. O mundo de hoje, gente. Vocês acham que não tem nada que concretiza, né? Uma presença diabólica e demoníaca no mundo? A guerra. João Wesley diz assim: quando a guerra começa, Deus é esquecido. É verdade. É verdade. E não é só guerra de tiro, é guerra de casa, é guerra pelo lugar ao sol. A guerra cotidiana faz com que a nossa sensação de pertença a Deus desça pelo ralo. Ódio, que é uma justificativa para a guerra, né? O ódio não pode coexistir com o amor. E Deus é amor. Então, meus queridos, quando o ódio começa a se assegurar na nossa vida, nós estamos dando mais vazão à nossa natureza terrena e dando lugar para o diabo na nossa vida do que propriamente nos submetendo ao reinado amoroso de Deus. Onde tem ódio, tem contenda. As pessoas hoje, gente, brigam por qualquer. Gente, trânsito hoje em dia claramente essa briga de facão, né? Gente, é um negócio assustador você pegar um carro para sair para dirigir. E não tem mais dia, né? Porque hoje tem manifestações e tudo, mas domingo as pessoas estão com pressa. Domingo as pessoas não se respeitam, né? O dia que deveria ser tirado por descanso, para ir na igreja, para se acalmar, para sossegar o facho um pouco, as pessoas aproveitam para contender por mesa em praça de alimentação do shopping, por vaga de estacionamento, por avançar sinal, para trancar cruzamento. É um negócio assim assustador. As famílias estão à beira dessa integração. E se tem uma coisa que o diabo quer, é bagunçar com a família. Ele quer acabar com a nossa paz dentro dos nossos lares. Ele quer jogar cada um para o seu lado. Um exército dividido, meus queridos, é um exército facilmente vencido. A corrupção endêmica, né? A doença que se alastrou no nosso país. Vocês acham que Deus se agrada com o tamanho da fila do SUS? Vocês acham que Deus pode se agradar com o desespero de uma mãe, né? Que está com o filho lá precisando de um exame em caráter de urgência, né? Aí marca o exame para daqui a 6 meses. Isso é urgente, né? Isso é urgente. E toda essa carga negativa gera um descaso na tua vida. Não me preocupo
preocupo mais com o meu vizinho, não me preocupo mais com o meu irmão. O importante é resolver o meu pirão primeiro, até falar em pouco, né? Então, a gente pode entender muito bem porque que João diz que o mundo jaz no maligno. As pessoas estão amortecidas, as pessoas estão anestesiadas às coisas de Deus. Isso manifesta um domínio, né, que se opõe ao reino de Deus. É por isso que, como igreja, nós oramos e clamamos diariamente aquela oração que Jesus nos ensinou, Mateus 6,10. Venha o teu reino. E como o reino vem? Pai nosso que estás no céu, se eu chegar segundo o teu nome, venha o teu reino, seja feita assim como na terra. O céu está mais fácil. O céu está mais fácil. Por isso que a oração, ela parte do princípio que o céu Deus resolve. Mas são as dominações que acontecem aqui na terra que precisam ser quebradas. Essa influência negativa, essa concretização do mal nas nossas vidas, que precisa de mais reinar em Deus. Nós precisamos orar para que a vontade de Deus se manifeste na terra. O exército de César manifestava a vontade do povo, do Senado e do imperador. E para Paulo, também do diabo. Para nós, as coisas só vão se resolver quando a vontade de Deus se manifestar em todas essas áreas que estão ali citadas, desarmando as pessoas, desarmando os corações, resolvendo conflitos, reintegrando famílias, fazendo uma verdadeira faxina, né? A nossa estrutura política carcomida e gerando um apreço pela vida. Próximo. É por isso que Paulo começa o texto dizendo assim: meus queridos, minhas queridas, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É claro, né? Porque sozinhos nós não somos capazes de resistir. Não é a nossa boa vontade que vai vencer, por exemplo, a batalha contra as forças do mal. É na comunidade de fé que nós podemos ser despertados para assumir as nossas responsabilidades diante de Deus e do mundo. Se você está aqui nessa noite, você deseja viver a vontade de Deus. E para isso você precisa se revestir, para isso você precisa de forças, não somente as suas, mas as forças da comunidade, a força de Deus sobre a sua vida. A igreja precisa despertar para as suas divisões internas. E como isso gera desgaste. Sabe quando cada um quer ir para um lado, né? Aquela coisa, né? E as nossas igrejas hoje são, infelizmente, alvos fáceis para esse tipo de situação. A pessoa não gosta da cara do pastor, sei lá, porque ele é gaúcho, porque ele gosta de um time rebaixado para a Série B, não sei, porque ele é meio baixinho. As pessoas têm N motivos, né? Uns mais sérios, outros não. As pessoas arranjam desculpa e, de repente, parece assim a pessoa que arranja um conflito, pode dizer assim: não, agora Deus me deu uma visão, para uma outra igreja. O que acontece? Cria uma igreja tão doente quanto a pessoa, porque a pessoa não resolve conflitos. Às vezes as pessoas têm a ilusão, né, de que está um perdido na situação, resolve. O problema é que tem certas coisas, meus filhos, que são uma bagagem que não vai na mala, vai dentro do coração. Os conflitos vão continuar lá. E mesmo que você consiga a mágica de nunca mais encontrar pessoas, sei lá, cônjuge, pai, filho, aquela pessoa que pisou na bola, na igreja ou no seu trabalho, mesmo que você consiga essa façanha, se você não se apresentar diante de Deus, vai continuar te assombrando. É uma dominação que se estabelece na sua vida, que só é quebrada quando nós aprendemos a resolver as coisas, a sanar os nossos conflitos e a criarmos verdadeiramente uma comunidade onde nós estamos. Isso é uma bênção, primeiro, para a igreja, evidente. Mas no seu local de trabalho, as coisas não funcionam melhor quando você sente que há uma missão partilhada com as pessoas. As empresas hoje tentam, né, inculcar os seus valores, a sua visão, a sua missão
para que as pessoas possam se sentir participando. A nossa família é a mesma coisa. Se você não tem um propósito com o seu cônjuge, com os seus filhos, se você não tem um senso de que nós somos uma família, uma comunidade separada por Deus, com um propósito, pode ter certeza que isso vai desmobilizar a vida e vai paralisar. E aí, meus filhos, exército parado, só dá problema, né? Que nem água parada, só dá problema. Então nós precisamos assumir as nossas responsabilidades diante de Deus e do mundo, e tudo que isso implica, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso envolvimento com o corpo de Cristo. Próximo. Tem que resistir. Quem se dispõe a servir a Jesus tem que entender que não será fácil. Só é possível com resistência. A corrida da fé não é um tiro de 100 metros, que em menos de 10 segundos se resolve. Né? O Usain Bolt acho que é 9,56 que ele está fazendo, né? Uma coisa assim. O recorde mundial de 100 metros rasos. A nossa caminhada cristã é uma maratona para a vida toda. Não é uma corrida que se ganha na explosão de velocidade. É uma corrida que se ganha na perseverança, é uma corrida que se ganha na resistência, é uma corrida que se ganha no longo prazo da vida. São pequenos passos decisivos na direção da meta que Deus estabelece. Tem gente que começa muito bem. Casamento, trabalho, começa muito bem na igreja, começa muito bem, mas o final é tenebroso. Tenebroso, porque a pessoa não persevera. Porque quando surge o primeiro conflito, a pessoa espana fora, né? Espana fora. Em vez de resistir, ficar o pé e dizer assim: daqui eu não saio, porque Deus quer que eu resista. Nós precisamos resistir, e para isso, só tomando a armadura de Deus. E a expressão é dizer assim: toda a armadura de Deus. Né? Imagina que coisa engraçada. O cara bota o capacete, esquece a couraça, troca os pés da sandália, em vez de levar a espada, leva um buquê de flores, um negócio bem atravessado, né? Então nós precisamos entender que só resistiremos a contento se toda a armadura de Deus estiver colocada sobre a nossa vida. E é importante lembrar que na época de Jesus, o exército romano era profissional. Ele não comprava o seu próprio equipamento. Quem dava para cada soldado que saia do Estado, o equipamento era o Estado. É isso que Paulo está falando. Você que se alistou, você que está dizendo: Senhor, eu quero resistir, eu quero batalhar, eu quero me colocar na brecha, eu quero me onde o Senhor coloca, pode ter certeza, Deus está suprindo todo o equipamento necessário para essa luta árdua que você tem que enfrentar. Deus não vai nos alistar, Deus não usa a gente de bucha de canhão, para usar outra metáfora militar. Tem gente que tem a ilusão, assim, né? Isso é uma teologia, às vezes, meio medieval. Não, eu preciso sofrer muito para agradar a Deus. Sofrimento é parte da vida. E sofrimento, muitas vezes, é também mandado por Deus. Mas daí dizer que um estado de constante sofrimento, que muitas vezes é resultado das nossas más escolhas, dizer que isso é vontade de Deus, é criar uma imagem de Deus que é pior que o diabo. Né? Quem gosta de tortura, quem gosta de sadismo, é o inimigo das nossas almas. Então, Deus nos dá tudo que é suficiente para enfrentar problemas no casamento, problemas com filhos, problemas dentro da igreja, problemas dentro de nós. Não nos falta nada. Ele supre todas as nossas necessidades. Aliás, na oração que nós aprendemos com Jesus, nós já mencionamos: venha o teu reino, o pão nosso de cada dia. Está lá. É a armadura, é o que nós precisamos para resistir ao dia mau. Eles existem. E olha, andam aos montes por aí, né? Você anda na rua assim, você tropeça num dia mau. Né? Próximo. É por isso que Paulo, no fim do texto, depois de descrever a armadura,
fala de oração. Fala de oração. E ele é bem repetitivo: oração, súplica, clame, busca, né? Em 3 versículos ele fala muito de oração, ele enfatiza, porque é preciso mesmo orar e suplicar, vigiando por todos os santos. Vamos falar no verso 18. E o próprio Paulo pede, né? Também por mim. É bonito isso. Paulo, como uma liderança, de repente podia pensar: não, eu tenho quem faça aí as batalhas. Não, eu também preciso de uma cobertura espiritual. Eu também preciso de forças que vêm do alto. E aqui nós, como igreja, já tivemos um momento de oração por situações muito distintas. Por um lado, gratidão por uma pessoa que já passou por uma cirurgia e está em casa. Por outro, um clamor em favor da vida de uma criança que está às portas do centro cirúrgico. E também nos lembramos de irmãos que estão longe de nós fisicamente, mas os quais nós aproximamos na oração para dizer: Senhor, põe a tua mão sobre a vida do pastor Daniel, sobre a vida da Luciane, sobre a vida do Walter. Às vezes a gente não consegue abraçar a pessoa fisicamente. E Paulo se mandou uma carta para a igreja de Éfeso porque ele não podia ir. É um abraço que ele está mandando assim: lembrem-se de mim nas suas orações. A melhor maneira de abraçar alguém é orar por ela. Eu não sei se você já teve essa sensação, né? De sentir assim algo diferente no seu dia. Aí você vai, passa o seu dia, poxa, que coisa boa, né? Passa o seu dia, de repente no fim do dia alguém chega e olha, agora tal está orando por você. É um abraço que chegou. Um abraço da pessoa que te ama, que ora por você. Um abraço de Deus, que te lembra: eu estou cuidando de você nesse mundo frio e mal. Eu abraço, eu te revisto. Né? Acho bonita essa expressão. Né? É como se Deus nos envolvesse por completo. Eu às vezes tenho vontade de dar uns amassos na Alice, assim, sabe? Quando ela fala uma coisa bonitinha, né? Ela anda assim com umas pérolas, né? Domingo, na hora de sair assim, aqui, na hora da oração das crianças, ela dá aquele estouro assim da goiaba, né? A criança fala: vamos fazer bagunça! A gente dá vontade de apertar, sabe assim? É isso que Deus faz para a gente. Deus nos dá esse abraço que parece que muda o nosso dia de dentro para fora. Próximo. As igrejas que oram estão conectadas de muitas maneiras. Quem ora está em conexão consigo mesmo à luz de Deus. Para entender o que está acontecendo dentro de você, não acredito, só tem um ser no universo que consegue: Deus. Freud não explica. Não explica, às vezes até complica, né? Mas Deus conhece o nosso interior. E esse Salmo 32, versos 3 a 5, vamos ler. Isso é muito importante para nós entendermos a natureza da nossa luta, nós entendermos a natureza do nosso conflito. Vamos lá, Salmo 32, do 3 ao 5. Olha lá. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Claro, a pessoa está no bico do corpo, né? A pessoa se sente mal por dentro por fora. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou escuridão de vestidos. Isso eu não estou com vontade para nada. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quem precisa ouvir a muitas vezes não é Deus, somos nós. O que eu quero dizer com isso? Deus sabe do pecado que está lá dentro. Deus sabe o que dói. O momento de confissão é um tempo em que nós, pela ação do Espírito Santo, damos nomes àquele monstro que está nos comendo por dentro. Deus nos ajuda nesse processo. Eu estou com dificuldade em perdoar. Quando você chega a essa conclusão pela ação do Espírito Santo, você deu um passo na direção de começar a perdoar.
Eu estou me sentindo irritado, porque aquele comentário me fez me sentir diminuído. Deus está te ajudando a dar nomes ao problema. Isso não é só raiva, é só. Você vira, é uma coisa meio animalesca, né? Claro que envelhece o osso, claro que abate o espírito. Tem que dar nome ao seu pecado, à sua limitação. Por isso, quem ora se reconhece pecador. Diante da luz de Deus, os porões são iluminados. Quem ora está conectado ao seu irmão e à sua irmã e tem palavras encorajadoras. O Salmo 121, ele é um salmo que, aquele conhecido, né? Leva os olhos para os montes, ele é um salmo que o tempo todo encoraja a pessoa que está do seu lado. Assim, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Pensa nisso, né? Como a gente canta alguns cânticos aqui na igreja, eu quero te abençoar, né? A gente canta para o outro, né? A gente até às vezes faz assim, põe as mãos, né? Só a gente não é assim. O Senhor guardará a tua alma. Pensem em Deus cantando isso. Não é uma cantoria egoísta, né? É uma cantoria de abençoar o irmão e a irmã com palavras encorajadoras. Próximo. Então, quem ora tem palavras de encorajamento, pode ter certeza. Quem ora está conectado ao seu povo. Isaías 6, aquela visão, né? Nós não vamos ler, mas diz assim: olha, eu sou pecador, quem ora se reconhece pecador, mas também estou no meio de um povo de impuros lábios. E onde que Deus põe a brasa? Na boca. A doença do povo era também uma doença dele. Aliás, eu diria assim, muitos dos padecimentos que nós temos têm uma dimensão comunitária. Olha que coisa curiosa. O nosso jeitinho brasileiro, por exemplo, é a coisa, primeiro eu, da nossa cultura. Mas nós, em comunidade, também temos a solução. Nós temos um Deus que, no meio do seu povo, ordena a bênção. Um Deus que, às vezes, nos tira daquele meio, daquela loucura, daquela doença, daquela coisa que mata, nos purifica, mas ele diz assim: vai de volta para o teu povo. O que ele fez foi um endemoniado da areia. Volta para a tua casa. Com Isaías foi a mesma coisa. A vocação profética dele não é só de denunciar o pecado do povo, mas de reconhecer que ele também é parte do problema. Mas agora ele quer ser parte da solução com Deus. Então quem ora está conectado ao seu povo de uma maneira em que Deus nos envia para essa luta. Segue a pelota? Você já foi. Próximo. Quem ora está na frente de batalha. Agora nós vamos analisar os equipamentos propriamente ditos, né? A parte central do texto fala disso. Cinto da verdade. Isso aí não funciona na São Paulo Fashion Week, né? Mas a ideia do soldado romano não é desfilar, né? A ideia deles é um negócio funcional que resolve o problema. Aquilo ali é o cinto que romano usava, tá? Não é grande coisa assim, você olha, né? Mas ele pendura a arma nele, a espada e uma faca que eles usavam, e eles que seguram a boca, literalmente. É importante que a gente se lembre que, assim como esse cinto, não há detalhes supérfluos na nossa vida cristã. Aliás, a pastora Daniel tem dito isso, às vezes não são os grandes horrores da vida que nos afastam de Deus, mas é uma sucessão de pequenos detalhes que a gente despreza e que depois vira uma bola de neve, né? Quando eu me mudei onde nós estamos, nós tínhamos, assim, a gente foi umas 2, 3 vezes antes da mudança, medimos todo o apartamento. Todas as medidas. Nós medimos todos os nossos móveis lá na nossa casa em Barueri, onde nós morávamos. Aí nós chegamos e eles vai caber tudo. Só que não. Eu me esqueci de um detalhe. Acostumado em todos os lugares que eu morei, não tinha esse tal do drywall. É muito fácil de você descobrir o drywall. Você dá uma batidinha na parede, fez som e drywall. Você não pode, quer dizer, até tem bucha, mas dá muito mais trabalho para pendurar coisa. Pequeno detalhe.
Moral da história, quando a gente descobriu o drywall, a gente teve que repensar toda a disposição dos móveis. A gente também tinha medido um nicho para a máquina de lavar na lavanderia. Cabe certinho a nossa máquina. A gente esqueceu de medir a porta. Não entrava na porta da lavanderia. Isso é uma porta de correio. Pequenos detalhes. E às vezes a gente esquece, né? Do cinto. Pegou as coisas, né? Pegou lá a armadura, a espada, o escudo, tá? Os amigos estão todo garboso. Segue lá. Mas aí são elas. Próximo. De nada adianta ser os cristãos que fazem muito barulho com uma folha de serviços extensa, se faltar o detalhe que faz toda a diferença. É a verdade. Às vezes isso é um detalhe. Aliás, a mentira, às vezes é um detalhe fora de lugar, né? Para mentir você não precisa inventar uma grande. Às vezes uma torcidinha ali, bem perceptível, vira uma verdade, vira uma mentira. Né? Para alguns, Jesus vai dizer assim: nunca vos conheci. O pessoal expulsava o demônio, profetizava, fazia barulho, fazia profecia. Porque a única força que verdadeiramente liberta é a verdade, que é o próprio Filho de Deus. Olha lá, João 8,32 é o famoso: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus mantém tudo na nossa vida no seu devido lugar. Sem isso, pode ser a melhor couraça, pode ser a palavra mais poderosa, se não tiver ali a verdade de Deus, não surge o efeito desejado. Então, o cinto da verdade é para segurar tudo no seu devido lugar, na medida certa, do jeito certo, com o propósito certo. Próximo. Olha lá a armadura do Romulo aqui, coisa maravilhosa. Parece um camarão, né? Cheio de placa, assim. Eu olho para essa armadura e me dá vontade de comer camarão, se fosse rosinho. Então, pecado leva Paulo ao desespero, no outro texto. Olha lá, desventurar o homem do sol, Romanos 7, do 24 em diante, né? A couraça é da justiça, e somente Jesus nos justifica. Conforme o próprio Paulo fala em Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. O tórax, né, é uma das partes mais vitais do nosso corpo. Os romanos miravam os golpes da sua espada no tórax. Porque ou você acerta pulmão, ou você acerta coração, ou você acerta nas entranhas. Basta um. Basta um. Né? Imagina, né, você sair para a luta sem colocar a sua armadura. Sem se proteger, sem vestir esta justiça de Deus na sua vida. É a sua vida que está aqui. Não é uma coisa com a qual a gente possa brincar. Uma coisa é ir em entrevista de emprego, às vezes meio mal vestido, outra coisa é sair para a luta sem a coraça. As consequências são muito mais graves. Próximo. A nossa batalha interior somente é vencida na ação do Senhor nos protegendo de nós mesmos. Deus precisa colocar a sua justiça. Porque essa couraça nos lembra que algumas coisas precisam ser encaradas de frente. Wesley comenta esse versículo no seu comentário para vocês, diz assim: o cristão foi feito para encarar o inimigo de frente. Às vezes bota um espelho na frente, está de mão na mão. Está ali. Você tem que encarar certas coisas de frente, porque às vezes o inimigo não está ao redor. Às vezes ele já está dentro. E aí, ele só sai se a justiça divina se sobrepuser à nossa, que não passa de farrapos. Lá em Isaías, né? As nossas justiças não passam de trapos de imundícia. O que nós podemos fazer nessa batalha, pouco importa. Mas o que Deus pode fazer, tira Paulo do desespero, tira você e eu do desespero e nos lembra: essa batalha é do Senhor. Próximo. Olha lá a sandália bonita. Essa é a sandália dos romanos, tá? Dá um close aí nos pés ali, né? Tá vendo ali? Os tachões, tá, gente? Faz uma chuteira de futebol, né? Parece trava de chuteira de futebol.
Não é para o Felipe Melo chegar nos caras, né? Porque o soldado bom está pronto para marchar. Quem resolve os seus conflitos com Jesus, quem resolve a sua natureza desesperadora aos pés da cruz, está pronto para começar a marchar. O evangelho que nós levamos é da paz, é isso que Paulo diz. Alçai os pés para a preparação do evangelho da paz. Só que nós muitas vezes estamos mais propensos a retribuir mal por mal, ao invés de deixar Deus apontar o caminho da cura e da salvação. Tem gente que está pronta para explodir. Sabe o pavio jogar por aqui? Tem gente que está pronta para fazer aquilo que é mal. Tem gente que está pronta para brigar o tempo todo. Se abre quando nós precisamos ser lembrados que os pés formosos que anunciam o teu Deus reina, que são belos sobre os montes, têm que estar prontos para o Evangelho da paz. Próximo. Ninguém marchava melhor que os romanos na antiguidade. Vários foram por dia, cheios de equipamentos, e no fim do dia, cansados, eles construíam um forte. Todos os dias. Cavavam um fosso, botavam umas... Cara, não era uma fortaleza, né, gente? Mas era um acampamento bem protegido. Todos os dias. Todos os dias, especialmente em território inimigo. Eles estavam sempre prontos. E nos tempos de paz, eles eram construtores de estrada. Muitas das estradas que eles usavam para a eram construídas pelos soldados. Nos tempos de paz, eles eram alguns engenheiros, né? Nós precisamos ser advertidos por isso. O soldado que vestia essas sandálias estava pronto para ir. E nós temos uma mensagem muito melhor que a espada, nós temos uma mensagem muito melhor do que a morte, nós temos uma mensagem que prepara o caminho do Senhor. Deus nos manda como seus embaixadores. João Batista diz assim: olha, eu vim para preparar o caminho do Senhor. É a mesma palavra grega, tá? Então essa preparação é a prontidão de partir, mas também a capacidade de abrir estradas pelas quais as pessoas possam passar. Você é um desbravador onde você está. Muitas vezes você é o primeiro a chegar lá com o Evangelho. Muitas vezes na sua família, é o primeiro a converter. Bota nos pés a cidade da humildade e o Evangelho da paz. Porque você precisa levar o Evangelho de Deus. Próximo. Escudo da fé. Olha que bonito o escudo romano lá. Parece uma porta, né? E era mesmo. Ele é quase pesava 10 quilos. 10 quilos. De madeira, tá? Madeira laminada. Ali no meio você tem uma coisa dourada, aquela ali é a única parte mais metálica, a alma que eles chamam de escudo, né? E em volta ele tem também um laminado de metal para proteger. Paulo diz assim: embraça esse negócio. 10 quilos. Sabe por quê? É a única arma da nossa milícia que tem uma arma do inimigo contra ela. Só fala de dados inflamados do inimigo quando fala do nosso escudo. Então por que é importante falar desses dados inflamados em conexão com o nosso escudo? Vamos lá, vou mostrar para vocês o que é um dado e a gente vai entender esse negócio. Vamos lá. Próximo. Olha a ponta no canto superior lá, parece uma pirâmide, né? Isso é a ponta do dado romano. Lá embaixo você vê um romano assim, ó. Aqui, ó. Né? Eles carregavam 2 dados para tirar antes de limar de corpo a corpo. Tá? Antes de sacar a espada, ele jogava 1 ou 2 dados contra os inimigos. Na melhor das hipóteses, ele mata o adversário. Na pior, o adversário defende, mas ele fica preso no escudo. Próximo. Olha lá, ele toca, tá vendo? Ele é um machado arqueológico. Lá no canto superior esquerdo, a ponta de metal ela bate. Então, esse dado que está ali inteiro tem 2 metros, tá? Tem um negócio. Parece essas lanças das Olimpíadas. É aquilo lá, né? A ponta entorta. Depois que você toma 3, 4, 5 desse negócio no seu escudo, o que acontece? Os 10 quilos são 20. E aí você. Essa coisa, né? Hoje em dia pega o Davi, filho do Felipe, coisa mais leve, aí você pesa 15 quilos. Está acostumado, né?
Mas quando a carga começa a exceder aquilo que a gente está acostumado, isso nos deixa exaustos. Então o que a gente faz? Esse troço está muito pesado. É assim que o inimigo age contra a nossa fé. É um dardo todo dia. E às vezes ele é inflamado, que o negócio é mais perigoso, bota fogo na madeira, no escudo. Todo dia ali, né? Se ele conseguir, ele vai nos matar, assim, vai nos atingir diretamente. Mas enquanto a fé está ali, ele não consegue fazer muita coisa. Ele está lá, que nem um leão, rugindo em volta. Só que a pessoa larga o escudo e corre para a boca do leão. É assim que acontece. Ele vai jogando na nossa família, vai jogando no nosso trabalho. É uma discussão aqui, é uma coisa de. Quando você vê, você está cansado. Gente cansada toma as piores decisões. Não tome decisões cansadas. Segure a fé, vá descansar e aí você pensa melhor no negócio. É uma boa maneira de apagar esse fogo. É uma boa maneira. Joga uma água ali. Vou pensar melhor nesse negócio. Não vou reagir. Não vou pagar a mesma moeda. Vou entregar para Deus. Segue lá. Olha lá, os romanos marchando, parece uma tartaruga. Quando eles estavam sendo atacados por muita pedrada, muita coisa, eles. Olha o perigo de largar o seu escudo. Imagina, qualquer um desses escudos ali, sai daí, imagina que ele não está ali. O que acontece? Adivinha para onde vão todas as flechas? Todos os dados. Então, segurar o escudo é também proteger quem está perto de você. Por difícil que seja. Dentro da igreja é assim, nós estamos formando essa proteção contra as investidas do mal, e nós precisamos segurar todos o nosso escudo para o negócio funcionar. O inimigo fica tentando desmontar a nossa formação. É para isso que serve. Os romanos jogavam o dardo antes do combate, porque aí as linhas desorganizadas fica fácil. O pessoal se esconde, o pessoal larga o escudo, o pessoal sai correndo. Às vezes é isso que o inimigo faz, ele deita e bola dentro da igreja. É fofoquinha, é isso, aquilo, fulano larga o escudo. Quando você vê, não tem mais ninguém lá. A batalha já acabou antes de começar. Então a gente precisa entender o valor e a necessidade de segurar os filhos e embraçar o escudo da fé. Vamos lá. Capacete da salvação, muito bonitinho. Ó. Aí você vê dele o dente de leão, né? Essa aba aqui, tá? Vê se não parece um dente. É forma de dente, né? Essa proteção aqui. Dente de leão lá do Apocalipse é aquilo ali. A frente do capacete está olhando, né? Para fora, aqui. No caso, para a direita de vocês, né? Ali fica o rosto. Então tem essa bochecheira aqui, né? Parece um dente de leão. A gente também precisa vencer a batalha aqui, dentro da nossa mente. A salvação inclui os nossos pensamentos. Lá em Romanos 12, de 1 a 2, para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos de uma renovação da nossa mente. Salvação também mexe com ideia. Salvação também mexe com pensamentos. E pessoas salvas, ou como lá em Filipenses 4, verso 8, ocupar a sua mente com coisas que prestam. Eu fico impressionado como tem gente, inclusive às vezes dentro da igreja, que só consegue ver maldade nas coisas. Consegue ver maldade num bom dia. A pessoa dá bom dia. Acho que essa pessoa está querendo me enganar. O dia não está bom, não. Eu não sei, tem gente que parece que acorda assim, e a pessoa estava dando feliz, estava dando bom dia porque o filho passou de ano na escola, né? Você disse, não, eu acho que essa pessoa está me dando bom dia porque está reparando na minha roupa. Gente, tem gente que vive nesse inferno mental. Isso é tormento na vida da pessoa. Por isso que Davi pede lá, né? Quando pega, restitui a alegria da tua salvação. Porque ele sabia muito bem, se fosse ficar pensando no que fez errado, a casa cai. Mas ele tem que Deus age, ele restaura a sua vida. E nós precisamos de pensamentos apropriados, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos e irmãs, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração. É difícil. A gente não consegue impedir o passarinho de trazer um graveto para a nossa cabeça. Mas se você vê que tem um graveto ali, você pode tomar uma atitude para ele não fazer um ninho. É assim. A oficina do diabo é um cérebro, uma mente vazia, que não se ocupa das coisas de Deus. Próximo para encerrar, a espada do Espírito. Espada bem simplesinha, né? Essa dos romanos. É uma espada de 85 centímetros. O romano não ficava aqui no filho assim. Sabe por quê? Porque esse negócio cansa. Tenta, faz isso. Pega o martelo e começa a martelar assim. Lá pela décima, se você não tem hábito, já começa a ver tudo aqui. E é a única arma ofensiva que a gente tem. Só que o romano, ele não apelava para a força bruta. Ele apelava para a precisão. Ficar dando golpe no ar cansa. E quando a oportunidade aparece, passou. Você está cansado. Vai lá, olha o que a gente aprende com Jesus. Na próxima, por favor. Quando Jesus resiste ao diabo no deserto, ele faz uma conversa baseada na palavra de Deus. É de uma elegância que chega a assombrar. Ele não fica xingando o diabo, ele não fica conversando muito com ele, ele é cirúrgico. Ele é quase um soldado romano, ele dá um só, basta um. A gente precisa aprender a usar a arma, as armas que Deus usar, a sua palavra, desse jeito. Não é pelo muito falar como somos ouvidos, não é por gritarmos muito alto que a pessoa será conhecida, é pela ação da palavra de Deus. Jesus só vence o diabo, só vence a batalha espiritual que ele enfrenta, usando com muita elegância a espada que Deus usa. E nós precisamos aprender isso, para encerrar. Nós vivemos um cristianismo muito barulhento. Nós vivemos um cristianismo muito raso, quando na verdade nós precisamos de mais tempo de oração, precisamos de mais leitura intensa da palavra de Deus e entender o que ela tem a dizer nas nossas vidas. Eu posso garantir para você que muitos dos grandes problemas que você enfrenta, que são verdadeiras batalhas espirituais, que são assim coisas, né? De outras gerações já, às vezes, alguns conflitos, muitos deles podem se resolver com uma aplicação correta, direta e cirúrgica da palavra de Deus. Uma palavra bem colocada. Uma palavra bem dita. Uma palavra que penetre no problema. Só com muita intimidade a gente conhece essas coisas. Só sabendo o peso que ela tem. Só sabendo para onde apontar. Só sabendo como manusear. Meu pai, no exército, conta que nos primeiros dias de treino de tiro, era um tal do pessoal dar tiro na perna, não sabia sacar, quase acertar amigo, porque estava brincando com a arma. E às vezes é isso, a gente pega muita arma para brincar, pega muita arma para mostrar, pega muito para fazer, né? Show! E quando a gente precisa, o braço está cansado. A gente precisa aprender a usar bem as nossas energias espirituais para vencer as batalhas da vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, que você use muito bem a espada do Espírito. Ela tem poder, é o poder da palavra de Deus, que cria mundos. E se a palavra de Deus cria mundos, ela pode transformar corações, ela pode transformar situações, como a de Paulo, que era uma cadeia. Ele fala isso, em oportunidades da palavra se tornar embaixadora de Deus. Então que Deus te abençoe e que você possa brandir bem a espada do Espírito. Vamos nos colocar em pé. Motivos de oração. Renata Valverde, né?